E aí, galerinha, tudo bem? Vocês estão no horário e eu estou atrasado. Acabei de chegar. Galerinha, me fala aí se vocês estão me ouvindo. Manda uma mensagem aqui, por favor. Peraí. Galera, 5%. Beleza. Eu vou começar falando logo, porque eu já falo demais, e se eu não falar logo, vou demorar demais para as coisas que eu tenho para falar para vocês. Primeiro, obrigado a todo mundo que está participando. Espero que eu possa ajudar. Quem não me conhece ainda, eu sou o Ronaldo, da Excel for Canada. A gente está tendo, na verdade, um spin-off aqui da Excel. A Excel for Canada vai cuidar toda a parte de imigração, vistos e residência permanente, cidadania. E a Domus Hub Education cuida da parte educacional. Nós demos essa separada aí no caso para atender vocês um pouco melhor, porque o volume é muito grande. A gente estava tentando ficar mais eficiente nesse processo. Basicamente, nós trabalhamos com o Canadá inteiro e aqui a gente não sugarcoat nada. Se vocês precisarem ouvir alguma coisa, a gente vai falar na lata. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas não tem surpresa para ninguém, tá bom? Então, vamos começar. O objetivo de hoje, fechar essa camiseta que eu tô parecendo motorista de caminhão, né? Nada contra motorista de caminhão. Galera que vai para o Atlântico tá louco para ser motorista de caminhão e eu falando dos motoristas de caminhão. Mas enfim, eu tô com a camiseta da outra empresa hoje. Mas enfim, que eu trabalho com o US States também. Faço, Ronaldo é pau pra toda obra. Galerinha, hoje a gente está falando basicamente de Alberta e do Atlântico. Por que eu resolvi falar disso? Porque tem tanta gente que a gente faz a reunião que a galera fala assim, não quero ir pro Atlântico e tal, não sei o que, planeja. Um caso, um mês, dois meses aqui. O camarada planejou 4 anos. Atlântico, aí foram para o Atlântico, aí chegaram no Atlântico, passaram 2 meses, saíram de lá, foram para Alberta. Estão em Alberta, pegaram LMI, estão trabalhando, não querem saber de ir para outro lugar. Então, na verdade pegou 2 LMI, pegou numa cidade, depois não gostou, foi para outra. Mas eu acho que tem muita confusão. Acho que essa que é a realidade. Acho que a galera se ilude um pouco com o Atlântico. Toda vez que fala assim, mais fácil e imigração não vão na mesma frase. Já começa por aí. Então, eu acho que as pessoas se iludem um pouco. Eu acho que o nosso mercado também não ajuda muito. Esses agentes, consultores de imigração, essa galera toda, fica vendendo o que é mais fácil ir para o Atlântico. E aí acaba criando essa confusão. Então, eu vou tentar explicar um pouco. Claro que vai parecer que eu estou puxando sardinha para Alberta, porque eu estou aqui, mas não é por isso. Eu já morei em Vancouver, já morei em Ontário, em London. Meu sócio morou em Toronto, agora mudou para Alberta também. Hoje nós moramos em Alberta. Já morei em Westminster também, já morei em alguns lugares. Então, eu tenho perspectiva de alguns lugares. Lógico que isso é uma opinião minha, não é uma ciência exata. Ok? Então, eu espero que ajude vocês aí. Quem tiver dúvida pode perguntar, ou no chat, ou no privado, ou no question, qualquer outro lugar aqui. Quem eu não responder, eu respondo geralmente no e-mail depois. Eu nunca deixei ninguém sem responder, mas às vezes eu me perco aqui, que a minha dislexia não é das melhores. E aí eu perco alguma pergunta, eu vou lá e respondo para vocês depois. Então vamos falar. Primeiro, o objetivo de hoje não é convencer vocês a ir para um lado e para o outro. É te dar mais ou menos algumas perspectivas e com essa perspectiva, espero que vocês possam tomar uma decisão mais adequada. Qualquer um que quiser agendar um horário com a gente depois dessa reunião pode agendar. Não tem um horário, não tem nenhum custo para agendar esse horário, não tem consultoria, não tem nada. A gente não tem nenhum markup em cima das coisas que a gente faz com vocês na parte educacional, então estamos aqui para ajudar. E se eu fosse vocês, eu usaria a nossa experiência de 10 anos aqui para poder planejar um pouco mais, já que não encarece nada para vocês. Mas vamos lá. Aonde eu acho que começa a maior confusão da galera? A galera, 90% das vezes, se engana um pouco com o valor do college. As pessoas falam assim, bom, eu vou lá para o Atlântico, porque o Atlântico é mais barato, certo? Aí eu falo, mas por que é mais barato? Eles falam assim, o NBCC, que é um college lá, é 10 mil por ano. Eu falo, primeiro que não é, né? Não é 10 mil por ano, já foi o tempo. E outra coisa é o seguinte, tem college de 10 mil em qualquer lugar. Tem college de Medicine Hat, que é 10 mil, 11 mil. Tem Windsor, a gente achou um curso em Windsor de $11 mil. Windsor em Ontário.
Então, eu acho que o valor do college não é um parâmetro muito inteligente para você definir a cidade para onde você vai. Por quê? Porque college barato vai ter em qualquer lugar. Então, vocês vão ter apenas que se organizar. Não vai dar para escolher tudo. Ah, eu quero fazer curso de corte e costura de 3 anos e meio que custe $10.000. Não vai ter. Mas, se você abrir exceção para tipo de curso que você pode fazer, ou tipo de cidade, ou tipo de college, você vai ter que se render em algum lugar. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, tuition é uma parte do valor, certo? E tuition é uma parte do valor e os fees são outros valores. Então, por exemplo, vou pegar o NBCC, você vai para o NBCC $10.000, alright? $10.000 de curso, tuition, aí você vai ter como que eles chamam? Association Fee, que é o Grêmio, Health Insurance, taxa de laboratório, taxa disso, taxa daquilo outro, isso vai virar uns $12.000. Então já não é 10, é 12, certo? No mínimo, eu estou arredondando, tem curso que vai, lógico, vai variar, mas só para vocês acompanharem o raciocínio. Você achou um curso que o tuition é 10 mil, você se prepara porque vai ter algumas taxas extras aí. O George Brown College, por exemplo, em Toronto, é $12.000 de tuition. Mas quando você recebe a LOA, dá 16, porque tem uma porrada de outras taxas. Então, o tuition te engana um pouco pela estrutura como o college é aqui. Então você tem que ver o valor total do college. Então o que você está vendo joga 2.000 para cima, que é uma conta de padaria que vai te deixar no safe place pelo menos. Okay? Então, vamos supor que você achou um curso de 12 mil em Alberta e 12 mil no Atlântico. Como é que você faz? Só para ver se tem algumas perguntas aqui para eu não me perder. Como é que você faz a divisão disso? Né? Como é que você faz o discernimento da onde ir? Eu olharia outros fatores. Por exemplo, college. A maioria das pessoas que vêm para cá estudam 1 ou 2 anos no college, certo? Então, o college uma hora passa. Por mais que ele seja doído, uma hora vai passar. Os outros custos não vão passar. Então, se você está morando num lugar que o aluno, por exemplo, o college é extremamente barato em Toronto. Tem college lá de 12 mil em Toronto. O college é barato, mas o aluguel lá é 2.800. O seu college uma hora vai acabar. Mas esses 2.800 não vai acabar e só vai piorar. Se você quiser comprar a casa, vai ficar mais caro. Então, eu pessoalmente, e desse planejamento de 10 anos que a gente tem feito, eu nunca olho college primeiro. Eu olho cidade primeiro. Na verdade, eu olho província primeiro, afunilho para a cidade, e da cidade eu defino o college. Então, primeiramente, era isso que eu gostaria que você tivesse em mente. O college, na verdade, é a última etapa do processo. E as pessoas querem colocar no começo e ficam doidinhos, porque vai comparar um college Northwest em Edmonton com um Fanshawe College em London. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver de curso, de estilo de cidade. Vocês estão comparando alhos com bugalhos. Não tem nada a ver. Então, esse é o primeiro parâmetro que eu gostaria, para quem estiver assistindo e pudesse orientar por isso, primeiramente, foca na cidade, ou na província. Focou na província, vai afunilar para a cidade. Aí você já definiu o college. Dentro do college, você vai escolher um daqueles cursos que tem e se la vie. Right? Por quê? Por exemplo, o camarada é game developer. Pô, game developer não é qualquer cidade que tem um mercado grande para game developer. Então você meio que já acabou escolhendo a sua cidade. Aí lá dentro você vai ter algumas opções de curso e algumas opções de college e sei lá bem, certo? Se você trabalhar com a área administrativa, o universo é o infinito. Você pode escolher qualquer cidade, certo? Então, esse é o primeiro parâmetro. Então, vamos conversar de algumas coisas, porque que eu não acho que o Atlântico é mais barato. E, de novo, você quer ir para o Atlântico, pode ir, a gente te ajuda para lá, tem centenas de alunos lá, tem centenas de alunos em Ontário, em Vancouver, a gente tem aluno em qualquer lugar. Mas eu, hoje, vindo do Brasil, eu não iria para o Atlântico. Eu sei que quem está lá se ofende quando eu falo, mas as estatísticas mostram que as pessoas estão saindo do Atlântico e não indo para o Atlântico. Mas a gente conversa disso depois. O que eu vejo quando eu estou olhando para o Atlântico? Primeiro, quando a gente fala com o Atlântico, a gente precisa definir. Atlântico, nós estamos falando de Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland, Labrador e New Brunswick. 90% das vezes, quando eu estou falando com as pessoas, eles estão falando de New Brunswick. Por quê? Porque Halifax já está tão caro quanto, já está saturado. Newfoundland, Labrador, as pessoas às vezes acham muito pequeno para ir. E Prince Edward Island é muito difícil o college para aceitar e é muito pequeno. Então, brasileiro normalmente tem o receio de ir para lá direto. Então, sobra New Brunswick.
Então você basicamente está comprando New Brunswick com Alberta. É um negócio meio esquisito. Mas, vamos lá. Quando você vai, por exemplo, vou comparar algumas coisas que na minha cabeça não faz muito sentido. Por exemplo, lá, eu até peguei aqui, ó, o Income Taxes. Ou seja, o que é o Income Tax? É o seu dinheiro entrou todo no ano, dependendo de quanto você fez, você vai pagar imposto de renda naquilo ali, certo? Aqui em Alberta é 10%, certo? Até 134 mil, 135, eu acho. Então, supondo que você ganha, você fez. Aqui no Brasil você ganha dinheiro, aqui você faz dinheiro, né? Faz mais sentido. Então, você fez 135 mil, 134 mil no ano de 2022, por exemplo. Vai virar o ano, você vai declarar seu imposto, eles vão te cobrar 10% desse income tax. Claro, tem benefícios, tem uma série de outras coisas que mudam essa conta. Estou fazendo só uma conta de padaria. 134 mil, vai descontar 10%, isso foi seu imposto de renda. Alright? Tem alguns subterfúgios que vocês podem fazer para pagar menos imposto, e aí a gente fala com a Paula qualquer dia sobre planejamento financeiro. Mas esse é o primeiro parâmetro. Quando você olha New Brunswick, por exemplo, eu peguei New Brunswick porque tem muita província, eu peguei New Brunswick que é mais popular, para ficar mais fácil. New Brunswick é 16% de 95 até 170, se eu não me engano. Então você já vai pagar um pouco mais de imposto right away, ok? Isso é imposto de renda, né? Na renda que você fez, você vai pagar esse imposto. Aí todos os produtos que você tem lá, você vai pagar mais caro, normalmente nos produtos, porque você está pagando mais imposto. O sale taxes lá, eu acho que é 15%, se não me engano. Então, todo produto que você compra, sabe, no Brasil é embutido. Aqui você compra alguma coisa e alguma coisa mais o imposto. Alguma coisa mais o imposto. Então, quando você vai, por exemplo, a BC, o imposto mais 13%. Ontário, eu acho que é 13% também. New Brunswick é 15%. Em Alberta, é 5%. Então, tudo que você compra aqui tende a ser mais barato. Eu vou entrar em algumas observações já sobre isso, mas tende a ser mais barato, porque aqui é 5% de imposto, certo? Além disso, tem alguns outros incentivos da província, por exemplo, na hora que você está comprando casa. Aqui a gente não tem Land Transfer Tax. Então, só isso já encarece aí uma paulada da sua compra da casa, certo? Todas as províncias têm. Então, quando eu comparo, eu estou pensando no aspecto humano, certo? Quando eu comparo a galera, o esforço, vamos imaginar que você vai passar 20 anos da sua vida aqui, ou você vai passar o resto da vida aqui. Tem gente que fala que vai passar o resto da vida, comprou a casa na praia e volta depois de 20 anos. Mas, você vai gastar 2 anos de college, nos seus outros 20 anos que você está aqui. Então, eu acho que é um esforço, é um mal necessário, o college. Eu não acho que college é divisor de água, só serve para network, a gente pode falar de college depois. Mas, basicamente, 2 anos da sua vida, 3 no máximo, você está ralando ali no começo. O resto, você vai ter que viver naquela província. Então, o que acontece? Com a maioria das pessoas que a gente trouxe hoje, até hoje para o Atlântico, eles chegam, imigram e vazam. Teve gente que saiu de lá antes até de imigrar. Então, todo mundo que eu me lembre, que eu trouxe para Alberta, está em Alberta até hoje. Minha segunda cliente da Excel está em Alberta até hoje e não sai de Alberta. Inclusive, ela vem acampar próximo da minha cidade, que é mais legal do que Calgary, inclusive. Mas, basicamente, o que isso me diz? Que alguma coisa atrai as pessoas e mantém as pessoas em Alberta. E as outras províncias têm um movimento muito mais intenso, pelo menos para os novos imigrantes. O cara que vai para Ontário, BC, o cara que vai para o Atlântico é o que tem maior evasão de recém-imigrante. Claro que a minha amostragem é mínima, que eu não fiz estatística nenhuma de outras nacionalidades, mas com as pessoas que a gente lidar nos últimos 10 anos, dá para ter uma noção. Então, eu acho que não faz muito sentido hoje ir para o Atlântico. Vou pegar um exemplo de New Brunswick. O New Brunswick tem mais ou menos o mesmo tamanho de Lethbridge. Eu moro em Lethbridge hoje, que é 2 horas de Calgary. Sei que eu tô falando um monte de coisa com vocês, que é de dados e tal, mas isso que vai ficar gravado, vocês vão fazer bom uso disso. Que eu não gosto de ficar fazendo nada ensaiadinho com PowerPoint, eu não tenho paciência para isso, minha dislexia não permite. Mas pensa o seguinte, New Brunswick tem o mesmo tamanho de Lethbridge, porque na verdade lá deve ter uns 140 e pouco, aqui tem 124, 125, eu acho. Então é muito similar. Land, né, tamanho da terra, é muito similar.
mas lá tem 170 ou mais de 170 já, eu acho, no último censo, 170 mil pessoas. A minha cidade tem 104. Isso já torna a cidade menos crowded, entendeu? É claro que tem outras cidades menores que você pode morar e tal. Estou falando de cidade com cidade, por exemplo, Moncton, e comparando as coisas, é muito crowded ainda, entendeu? Então, isso já dá uma sensação para você da qualidade de vida. Por quê? Quer dizer, muito mais gente por metro quadrado, muito mais gente querendo alugar, muito mais gente querendo trabalhar, muito mais gente querendo viver, e o recurso é finito em qualquer uma das duas cidades. Por exemplo, aqui hoje é realístico você alugar por 1.400, 1.500, 2 quartos num bairro legal. Se vai ser mais perto do college, mais perto da faculdade, mas isso é discutível, você pode ver, porque aqui é tudo muito perto, mas você aluga hoje por 1.400, 1.500, um lugar excelente. Se você gastar aqui 1.800, 1.900, você está alugando um lugar para lá de excelente. Provavelmente já vai ser até uma casa, uma townhouse muito renovada. Tem uma townhouse, por exemplo, no Highlands, que a gente alugou essa semana, 1.800. Caraca, linda, 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 linda. Tudo novo, fresh, tá num bairro bom, tudo perto, no West Side. Então, em Moncton, 1.800 já não te dá o mesmo lag, entendeu? Já não te faz você alugar a mesma qualidade de casa. Vocês podem entrar depois num Kijiji, que é um classificado online popular que tem aqui, e as pessoas, e vocês procuram lá, por exemplo, aluguel lá e aluguel em Lethbridge, por exemplo, é muito diferente ainda, entendeu? E é o que eu falo, o college acaba, o aluguel persiste. Então faz muito mais sentido na minha cabeça eu pagar um premium, dizendo assim, para o college, do que necessariamente pagar um premium pro resto da vida que eu vou alugar ou comprar, certo? Então, isso daí atrapalha um pouco o meu racional. Outras coisas que pode fazer diferença. O salário mínimo normalmente em Alberta é maior do que no Atlântico. New Brunswick, por exemplo, é bem próximo. Aumentaram agora em abril para 14,75 e aqui é 15. Então, você tem a combinação no Atlântico, é um salário mínimo mais baixo, muito mais competitivo, porque tem mais pessoas por metro quadrado, e o imposto de renda e o sales tax é um pouco maior. Eu acho uma combinação complicada, entendeu? Tanto é que quando a gente estava saindo de Ontário, a Alessandra e eu, a gente definiu que a gente estava dando com o Ontário, não tinha mais paciência com o Ontário. E aí a gente cogitou momentaneamente o Atlântico, mas a gente achou muito exagerado já os valores das coisas, a gente achou o valor da casa, para comprar uma semi-detached lá pelo valor que eu comprei uma casa detached com jardim, backing up pro green area, outra vida, entendeu? Então, eu acho que isso daí mostra o quão puxado é Atlântico em relação a Alberta. Mas para mim, o que mais me atrai a Alberta, para quem está chegando, e se eu estiver chegando hoje eu viria para Alberta, é o seguinte: quando você vai para o Atlântico, como eu disse, a maioria das pessoas falam Atlântico, mas eles estão pensando em New Brunswick, quando muito Newfoundland Labrador. Prince Edward, raríssimos brasileiros querem ir para lá direto. Então a gente está falando de New Brunswick. Halifax ainda já está muito mais caro, o brasileiro não está nem cogitando mais. Mas estão cogitando bastante New Brunswick ainda. Então, quando você está indo para New Brunswick, se você tentou a vida lá e não deu muito certo, você está meio que enrolado. Você não tem outra grande cidade para ir, a não ser que você vá para Halifax, que é uma cidade bem maior, mas também já está saturado. Quando você está em Alberta, tem muitas opções. Por exemplo, o nosso database tem quase todos os colleges e universidades do Canadá. Só em Alberta eu tenho mais de 1.100 opções de cursos, variados, colleges diferentes, cidade diferente, áreas diferentes, 1.100 cursos. Se eu juntar as 4 províncias, eu não consigo 600 ainda. Claro que deve ter alguns cursos que não estão na nossa database, mas a amostragem é grande, né, para os dois lados, porque vai ter algumas em Alberta que não estão no database e algumas no Atlântico que não estão no database. Acho que o Atlântico é até menor, mas digamos que a gente tem uma margem de erro para os dois, a proporção vai continuar. 1.100 cursos te dá uma variedade muito grande, opções grandes de carreira, de conexão, de network e de cidades. E é isso que eu acho hoje, para mim, é o principal, porque todo o resto é tolerável dependendo do seu estilo, que é uma das coisas que eu vou comentar aqui para a gente fechar, para não ficar muito confuso. Mas
Todo o resto é tolerável, desde que você saiba o tamanho da porrada que você vai tomar, você está preparado para a porrada, segue o jogo. Agora, a vida de imigrante é uma vida muito dinâmica. Quem está aqui do lado de cá já sabe disso. Se planeja A, B, C, D, vai dar certo é o Z e o ZY às vezes. Então, é uma mudança constante na vida do imigrante aqui. Mesmo quem já é residente está sempre constantemente suscetível à mudança. É a natureza de morar fora, basicamente. Por isso que eu falo, flexibilidade de cabeça é 80% do game. Mas o que acontece? Se você vai para Edmonton, você não gostou de Edmonton, não deu certo, ou arrumou algum emprego em alguma outra cidade, como Calgary, perto o suficiente é uma mudança relativamente fácil dentro da mesma província. Se você foi para Calgary e você terminou o college, arrumou um emprego, tá bem, tudo belezinho, você fala, quero comprar uma casa massa, mas quero comprar uma casa massa. Mas uma casa massa em Calgary tá 1,5 milhão. Pô, não vou comprar uma casa de 1,5 milhão. Você vai dar uma rodada, vai achar Lethbridge a melhor cidade do mundo para morar, que é onde eu moro. Você vai encontrar o Lethbridge e você vai falar, pô, eu compro uma casa bala, massa, fantástica, por 600. Pô, vou para Lethbridge. Porque agora você já está com residência, você já conhece a pegada do Canadá, você já tem save, já ganha em dólar canadense em vez de ganhar em reais. Ou seja, a sua mudança é botar a mochila nas costas, dirigir 2 horas, você está numa outra cidade. Não é uma mudança tão drástica que nem mudar de província. Porque se você estiver em Moncton e você decidir mudar, é só downgrade. Em população, pelo menos de estrutura, vai ser sempre downgrade, porque são cidades menores. Ou você vai ter que ir para Halifax. Entendeu? Agora, claro, quando eu falo isso, eu estou pensando em estrutura, população, competitividade, salário, uma série de outras coisas. Tem trocentos outros fatores para você escolher uma cidade para morar. Eu estou pensando meramente analiticamente, ok? Então, se a gente contar algumas cidades de Alberta, por exemplo, são as mais populares, pelo menos. Edmonton, Calgary, Medicine Hat, Lethbridge. Essas cidades todas, elas têm university ou college, ou às vezes os dois, e tem um mercado de trabalho bom, tem estrutura boa e o custo de vida extremamente acessível. Aí você fala, pô, eu amo Calgary, mas não quero morar no Vucu Vucu de Calgary, quero pagar um pouco mais barato. Você vai morar em Okotoks. Okotoks, que é uma excelente cidade, eu cogitei inclusive de morar lá, você está próximo o suficiente de Calgary, dependendo do lado que você vai para Calgary, você vai chegar mais rápido do que quem está em Calgary do outro lado da cidade, entendeu? Então, a localização é muito boa. Inclusive, tem gente que mora em Calgary e o daycare é em Okotoks. Aí você tem Airdrie. Airdrie é uma cidade bacana também, bem bonita, 20, 25 minutos de Calgary. Aqui entre Calgary e Lethbridge, que você tem Calgary, você vai descendo, você vai ter outras cidadezinhas no meio. E, dependendo do estágio da vida que você está, se você fala assim, não, quero realmente economizar e tal, não sei o que, você vai para cidades aqui com, vou dar um exemplo, na minha cidade, próximo da minha cidade, tem uma cidade aqui, Picture Butte, 3.500 habitantes. A cidade já tem uma estrutura boa demais para uma cidade de 3.500, mas nós estamos a 15 minutos, 10 minutos de Lethbridge. Então você vai comprar uma casa muito maior, talvez um terreno maior, vai pagar menos property tax e vai usufruir de tudo que Lethbridge oferece da mesma maneira. Entendeu? Então, eu acho que aqui você tem mais margem para errar. E isso, para mim, que sou imigrante, faz uma grande diferença. Aqui, vocês podem planejar o que quiser, falar o que quiser, ter amigo que quiser. Aqui, todos os seus planos vão ser jogados por água abaixo e vai refazer tudo de novo. É uma maravilha e normalmente surpreende a gente pro lado positivo. Mas não vai ser o que você planejou. Nunca. É muito raro isso acontecer. Mas aqui tem mais margem para o erro. E não só isso, uma vez que você está estabelecido, você tem flow, né? Você consegue ir para outros lugares sem ter que mudar de província, ter que fazer aquela bagunça toda. E, para fechar, eu vou nas perguntas, eu vi que tem algumas perguntas aqui, e para ver que ainda há mais vantagem, se você tiver em populações, em cidades, por exemplo, com menos de 100 mil habitantes ou de 100 mil para baixo, e Lethbridge ainda encaixa, porque a gente tem 104, mas o censo que eles usaram foi de 2000, de 2012, eu acho. O canal foi 2012, eu acho. Então, a gente consegue, estava me ligando aqui, a gente consegue ainda estar dentro desse programa. Você tem a imigração rural, que não tem nada a ver com rural, mas é porque está numa área com 100 mil habitantes,
você tem uma facilidade de aplicação de imigração muito mais fácil, que é uma outra coisa que eu acho que o Atlântico hoje pesa. As pessoas terminam o college, aplicam right away para a imigração, e às vezes esperam 2, 3 anos para sair essa papelada. Aqui o processo vai ser ligeiramente mais rápido, ainda mais se você tiver em cidades menores, né, como a gente falou, de 100 mil habitantes para baixo. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Hannah, está todo mundo em Moncton, cidade bem pequenininha. Moncton é a cidade mais popular quando fala para brasileiro. Eu acho mais caro, inclusive. Depois as pessoas vão para St. John, mas nem todo mundo gostou de St. John. E aí, Newfoundland, Labrador, aí muda um pouco depois. Eu tenho amigos que moram em Moncton, e isso é uma coisa que eu ia falar. Se você tem um perfil para morar lá, você vai amar, porque o lugar também é bonito, é Canadá, né? Vindo do Brasil, tudo é um upgrade, eu acho muito bacana, é a qualidade de vida e tal. Se você se identifica com o estilo de vida e tal, eu acho que não é uma cidade para morar, mas você vai pagar um premium, entendeu? Eu tenho residentes e cidadãos, pessoas que já são cidadão canadense, que eu, como vendo casa, ajudo eles a saírem de lá. Eu já tive gente saindo de Halifax, já tive gente saindo de New Brunswick, de Epp, tenho gente saindo de Moncton, tenho gente saindo de Prince Edward Island. Então, o oposto eu nunca tive ninguém saindo daqui de Alberta voltando, entendeu? Tá começando a acontecer agora, que eu tenho algumas pessoas que vieram há 3, 4 anos, ganharam, né, na casa, e estão indo para outras províncias agora para tentar ganhar no valor da casa. Mas eu ainda acho que não é uma decisão muito acertada pelas pessoas que eu conversei, pelo menos eles estão olhando números apenas. Como ficaria para emigrar em Alberta com um college de 1 ano? Toda vez que você falar college de 1 ano, você tem que pensar, a minha emoção é redobrada. Em qualquer lugar que você for. A minha emoção, eu vivo com emoção. Eu gosto de aventura. É basicamente o que você está falando quando você escolhe o college de 1 ano e qualquer coisa que não seja um diploma. Você está falando, I live on the edge, right? Aqui tem vários processos de imigração. O mais natural é você estudou 1 ano, trabalhou 1 ano em quase qualquer área do NOC, não tem muita regulamentação de NOC, você está elegível para aplicar para a imigração. Em cidades como a minha ou menores, de 100 mil habitantes para menos, você vai começar a trabalhar, vai pegar um job offer desse empregador se ele estiver no processo, tem muitos que estão, e você vai levar para a prefeitura te dá uma cartinha, a cartinha você manda para a imigração. Então, é um processo que você não precisa nem terminar o college às vezes, entendeu? Normalmente o acompanhante está com visto de trabalho, arruma um emprego e vai. E Taber, que é uma cidade aqui a 30 minutos de Lethbridge, não é empresa assim, uau, NOC e tal. Tem Wendy's, tem McDonald's, tem outra famosa que tem lá, o DQ, tem umas empresas de manufatura, Farm, né, algumas empresas de manufatura na área de sementes e tal. Se você arruma um emprego numa delas, já há grandes chances de você conseguir a carta e fazer a aplicação, porque não tem gente, é isso que eu estou dizendo. Como você tem muita gente por metro quadrado em Moncton e outras cidades, você está disputando head com head. E assim, você tem que pensar, você não está competindo com os brasileiros. Está competindo com um chinês que já chega lá com doutorado, está competindo com um indiano que tem 2 mestrados, um doutorado, 5 PhD, sei lá onde o pessoal arruma tempo para estudar tanto desse jeito. Então, é uma competição com o mundo, entendeu? Da mesma maneira que é evidente hoje para o Brasil que Moncton é popular, é evidente para um monte de outras pessoas, entendeu? E eu não acho tão mais competitivo. Não tem nada no processo de imigração que você fala, tão mais competitivo. Tem a chance de você não precisar de um job offer para aplicar para o processo de imigração. Isso realmente é muito legal dentro de New Brunswick. Mas é um fator tão irrelevante para o brasileiro que não faz diferença. Não conheço nenhum brasileiro que não arruma emprego depois do college. Então, até antes do college, às vezes. Então, eu não acho que é muito, muito relevante esse aspecto. Mas, fora isso, vai ser uma boa opção para você morar lá? Vai, vindo do Brasil. Eu acho que com o tempo você vai se achando aqui. Eu fico vendo, por exemplo, o tipo de indústria que tem lá. Você pega London, que é uma cidade pequena, né, em Ontário, você vai ter empresas de games, você tem empresa financeira, manufatura, você tem muita coisa. Moncton, você está dependendo muito de logística, de warehouse, tem empresa de tecnologia chegando lá agora e tal, mas, de novo, o custo operacional para levar uma empresa para Moncton é tão grande
que a chance de alguma empresa ir para Winnipeg antes de ir para lá é muito maior, porque taxas são menor, infraestrutura é maior, headquarters quase todos são em Winnipeg ou Calgary. São os dois lugares, e Edmonton também, porque o incentivo fiscal para essas empresas é muito bacana. Se você estiver em Alberta e for da área de tecnologia, você ainda tem o Tech Pilot, que acaba te ajudando também. Então tem uma série de opções, mas basicamente o que eu acho e o que eu gostaria que vocês levassem da reunião hoje, da apresentação, é que é o seguinte: não se prenda no valor do college. Seja Moncton, seja BC, seja... Por exemplo, tem um college de $9 mil em Vancouver. $9 mil por ano. De um ano, inclusive, Danilo, eu não sei qual curso você está escolhendo. Esse é na área de TI, Web Developer. Um ano, $10 mil, 9.400 e alguma coisinha lá. Então é o college mais barato que tem. Aí, claro, se você está vindo sozinho, você consegue dividir o basement do basement do basement do basement com alguém e economizar o máximo dos seus custos, é uma opção boa de chegada. E isso é uma coisa que as pessoas não levam em consideração. O valor do college afeta você no começo, mas todo o resto afeta no geral. Por exemplo, eu tenho pessoas que têm um custo de vida menor em Toronto, é uma cidade gigante, em Vancouver, do que em Moncton. Por quê? Moncton, assim como na minha cidade, como em London, você vai precisar de carro. Você tem dois trabalhando em horário diferente, você vai precisar de 2 carros provavelmente. Então, isso já aumenta o custo do carro, da gasolina, da manutenção e do seguro. Obrigatório, pelo menos, você vai ter. Então, se você está em Toronto, você não tem criança, por exemplo, você fala, vou viver de transporte público. Você consegue. Toronto e Vancouver, Edmonton, Calgary, você ainda consegue viver de transporte público, dependendo do lado que você está da cidade, seu trabalho e tal. Vancouver e Toronto, com certeza. Vai demorar às vezes, mas é eficiente o suficiente. Eu morei em Vancouver, nunca precisei de carro. Nosso carro tinha quase nada de quilometragem. A gente preferia fazer tudo de metrô e ônibus, que dava menos trabalho do que dirigir. Então, se você está num lugar como esse, você não está gastando carro, por exemplo, vou para Vancouver fazer um ano de curso por $10 mil. Vou pegar o basement do basement do basement do basement, dividir com 5 indianos. Você vai ter um custo de vida extremamente acessível. Dá para você fazer isso com 2 crianças? Já não dá. Ou eu não faria, pelo menos, né? Você dividir com mais 5 pessoas na sua casa, tendo criança pequena. Então, depende um pouco do seu projeto, depende um pouco do estilo. Mas o erro é persistente. Todo mundo olha o valor do college e acha que isso reflete em custo de vida. Você não vai sentir essa diferença. Se você pegar um college de $10 mil por ano, outro college de $15 mil por ano, e se você estudar esses 2 anos, esses $10 mil não vai fazer tanta diferença que nem você está pensando. Por quê? O primeiro ano é uma paulada, porque você está gastando em dólar o que você fez em reais, né? Que você ganhou, produziu em reais. Já no segundo ano, você está trabalhando pelo menos meio período, ou a companhia está trabalhando full time, você já consegue girar algumas coisas aqui. Então a paulada já dói menos no segundo ano. No segundo termo ainda dói, mas o terceiro ou quarto termo normalmente já dá uma melhorada. Então, eu prefiro pagar 10 mil mais. Eu prefiro não pagar nada, na verdade. Mas se eu tivesse que escolher, eu gastaria $10 mil de college, porque isso aí uma hora vai acabar, e me deu possibilidade de estar num lugar muito bom. E aí o resto depois é trabalho e offset, entendeu? Sobre os processos de imigrações, se eu for comparar processo com processo, vai ficar muito longo o vídeo. Eu tento não falar muito, eu já estou em 33 minutos, eu falo mais que a boca. Então, a gente tem uma série de shorts, webinars que a gente vai fazer só dos processos de imigração. Claro que quem tiver dúvida pode entrar no nosso site, agenda lá o horário com a gente e a gente começa a se organizar. Eu vou fazer o seguinte, no vídeo eu vou deixar o link embaixo, para quem estiver vendo no YouTube, tem o link embaixo, e aqui eu vou colocar aonde vocês deveriam entrar para ficar mais fácil. Education.com. Só para ficar mais fácil, domushub.education.com. Essa minha dislexia. Beleza, acho que tá certo. domushubeducation.com. Se vocês entrarem lá, vocês vão ter o link de agendamento, que alguns aqui já conhecem, já estão falando com a gente, mas você pode agendar lá. Não tem custo nenhum e eu não estou aqui, nem o Sérgio, para vender nada para vocês. A gente não vai cobrar nada de vocês, normalmente a gente é comissionado pelo college, mas tanto o Sérgio quanto eu, a gente já teve a nossa experiência canadense aqui de maneiras raladas, né? O Sérgio passou pelo college, eu já cheguei como residente permanente, a gente já morou em províncias diferentes e a gente, graças a Deus, não depende
de forçar vocês a comprarem nada para sobreviver aqui. A gente está aqui para ajudar. Eu sei de muitas pessoas que são gratas ao nosso planejamento até hoje e eu espero que continue dessa maneira. Então, se eu puder, eu ajudo vocês com certeza, e o Sérgio também, que não pode estar aqui hoje, mas na próxima ele vai estar. E quem é militar sem formação aqui no Brasil, pretende ir para a Alberta, qual caminho que você recomendaria? Alexandre, na reunião a gente pode falar em detalhes, mas eu faria o seguinte: ordem dada, ordem cumprida. Eu gosto para militar, que o negócio fica mais fácil. Ou gerente de projeto. Gerente de projeto é bom de falar também. O que acontece? Quando a gente está falando em imigrar, sei que vai ficar um pouquinho mais longa a minha explicação, mas faz sentido. Quando a gente está falando de imigrar, a gente está dreaming about it, right? Eu sei que eu passei pelo processo, todo mundo está assim, quero isso, quero aquilo, aquelas coisas todas. Então, você tem que segmentar, você tem que fazer esse negócio doer menos. Hoje, o meu objetivo principal é sair do Brasil. Então, tá, depende da sua comprovação financeira, depende dos seus laços, uma série de outras coisas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escolher o menor custo de vida possível e fazer você sair. Medicine Hat, college de $11 mil, o aluguel é muito mais barato, ainda mais barato que Lethbridge, tem possibilidade de imigração, tá tudo belezinha, vamos para lá. Uma vez que você chegou, aí o game plan é, vou terminar o college e vou começar a trabalhar. Então, se você está vindo com acompanhante, está vindo com criança, algumas variáveis vão mudar no seu projeto. Medicine Hat ainda dá, mas não é qualquer aluguel que você quer. Então, tem algumas variáveis. Agora, o que vai fazer você emigrar, e não é só no seu caso, é quase todos os casos, é o trabalho no Canadá. As pessoas se confundem e dão muita ênfase para o college. Eu sempre falo, college não serve para nada. Eu ganho a remuneração dos colleges, tenho que vendê-los. Se eu pudesse, eu queimava todos os colleges e dava esse dinheiro para as crianças na Uganda, porque, de verdade, para brasileiro não serve para nada. A menos que você não tenha estudado nunca no Brasil. Se você não estudou nunca no Brasil, lógico que ainda vai ser benéfico. Normalmente, os brasileiros que a gente está trabalhando têm experiência. O cara trabalha, tem uma faculdade ou qualquer outra coisa, mas tem muita experiência de trabalho. O Canadá quer trabalho. Gente formada tem aqui, isso que a gente não vê. University of Lethbridge, University of Toronto, University of Regina, University of Saskatchewan, University of Alberta. Você pega todas essas universidades, a gente está formando 300 mil, 400 mil alunos todo ano. Mas esses caras não sabem bater um prego na areia. Eles não sabem trabalhar. Aí o brasileiro chega aqui, o brasileiro regaça. O brasileiro trabalha muito bem, todo mundo quer contratar, quer fazer tudo para o brasileiro não sair da empresa. Entendeu? E isso acontece em todos os lugares onde tem muitos brasileiros. Então, o college você só serve para uma coisa. Não é para duas. Fazer você chegar, então gasta o mínimo possível na cidade que você conseguir. E a outra é network. Você quer conhecer professor e conhecer gente do mercado, porque é isso que vai te dar emprego depois. O que você estudou, deixou eu estudar, essas coisas, brasileiro tira de letra. Mas é conhecer gente. Então, você vai escolher um curso qualquer aqui, vem para o Canadá, e aqui o seu foco é, vou trabalhar. E aí, o trabalhar vai depender do perfil e da gana de cada um. Por exemplo, se você falar assim, o que me ajuda a emigrar mais rapidamente? Construção, saúde e tecnologia. Não tem outro. Construção, saúde e tecnologia. A chance de dar errado a imigração é muito pequena numa dessas áreas. Não tem garantia em nada a imigração, mas já diminui bastante as suas áreas. Aí você fala, pô, mas não quero trabalhar com construção, não tem perfil, não tem sei o quê, pô, saúde também não é para mim. Claro que você vai escolher alguma coisa dentro da sua área e vai fazer a máquina andar do mesmo jeito. Às vezes demora mais ou menos, mas vai fazer. Agora, se você estiver falando o que te ajuda a migrar, isso não é só em Alberta, é no Atlântico, qualquer lugar, é trabalho numa área boa ou de demanda, né? Boa que eu falo, normalmente um knockout, ou de demanda. Por exemplo, quem trabalha como helper na construção em Toronto tem infinitamente mais chance de aplicar para a imigração do que a galera que estuda TI, por exemplo, ou que estuda saúde. É só o mercado de construção lá, é gigante. Então, depende um pouco da análise de perfil, mas resumidamente, eu acho que o fato de você não ter formação no Brasil não é um catalisador, porque vai passar pelo trabalho e você vai estudar aqui. Aí eu estudaria aqui alguma coisa, 1 ou 2 anos, para você ter, né, essa pontuação, ter essa elegibilidade, pelo menos a maioria dos processos pede alguma formação, mas vai passar pelo seu trabalho depois. Alright? Galera, eu acho que eu respondi tudo. Se eu não pulei nada, porque eu sou meio doido. Mas enfim. Espero ter ajudado. Falo demais, já estamos em 40 minutos, era para ser 20 e já dobrou o tempo aqui. Teremos outros mais focados em algumas cidades e colleges de processos, mas por enquanto eu queria só chamar a atenção, pelo menos,
para esses valores. Eu sei que o que eu estou falando é perspectiva, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que perde tempo de entrar no meu vídeo para falar que eu não estou olhando para a câmera, porque eu tenho 5 câmeras aqui, eu fico olhando para lá. Então tem tudo nessa vida. Mas eu espero que pelo menos um pouco da confusão que eu criei agora na cabeça de vocês sirva para vocês planejarem melhor. Eu falo, eu sou o causador do caos. Eu causo o caos e aí o caos ajuda a gente a pensar um pouco melhor, sair pelo menos da zona de conforto e pensar um pouco diferente. Alright? Estamos à disposição, voltamos a nos falar, pessoal. Abraço, até mais.